Muito bem, minha gente. A nossa cidade, Vitória da Conquista, nossa amada Vitória da Conquista, na cidade que todos nós queremos que cresça, como eu digo sempre, cresça com qualidade de vida. Olha, nossa cidade começa com a ocupação portuguesa aqui do Planalto da Conquista, conhecido como Sertão da Ressaca, em busca de metais, enfrentando os povos indígenas aqui na nossa região, Mongoió, Imboré e Pataxós, a partir do meado do século XVIII, ou seja, nos meados de 1700 e pouco, 750, 745, 52, por aí. Com João Gonçalves da Costa, que era um mulato forro. Tem até um quadro que o artista extraordinário, artista plástico Orlando Zelino, pintou, que se encontra lá na Casa Reis Pacheco, ali do lado da catedral. Ele lembra muito até Lomar, né? Porque é um mulato forro, de olhos verdes, esverdeados, e ele foi liderando os colonizadores, claro, e fundando, portanto, o Arraial da Conquista em 1752, nomeado em referência às vitórias sobre os nativos após intensas batalhas, como é o caso do famoso Banquete da Morte. Se eu sou prefeito de Conquista, já teria feito um monumento, já teria feito uma área de convivência, de visitação. Todo mundo, quando vai na Europa, tira foto do monumento disso, monumento daquilo. A gente não tem essa forma, né? Deveria ter feito ali a homenagem aos índios que realmente eles foram eliminados. Dizem que eles envenenaram a cachaça e a água, né? E depois, portanto, eliminaram. Então nós tornamos Vila Imperial da Vitória em 1840, lá na Praça 9 de Novembro. Você tem um obelisco ali que deveria ter dado um maior ênfase àquilo. Ele está lá especificando que ali foi o centenário, foi em 1940 que fizeram aquele obelisco. E ali é a data que nós comemoramos o aniversário da cidade de Vitória da Conquista, ou seja, 9 de novembro de 1840. Nós tivemos os povos indígenas, como já disse, Mogoiós, Imborés, Pataxós, desbravamento, claro, com João Gonçalves da Costa, as batalhas da fundação do Arraiá. Tem até um caso que eles contam, né, que não tem nada comprovando, que eles precisavam matar uma índia e que essa índia transformava num casco de tatu e sumia da mata. E eles prometeram, onde que eles eliminassem essa última índia, que eles iriam erguer uma igreja em nome de Nossa Senhora das Vitórias. E dizem que eles chegaram ali onde é hoje a Receita Federal, naquela pracinha ali, eliminaram e fizeram a primeira igreja pequena, depois fizeram no outro lado e depois fizeram aquela maior, que tem ali um ar fresco, por exemplo, que um artista plástico italiano veio fazer ali, que é belíssimo, foi recuperado agora, tá linda a igreja, né? E além de ser um espaço religioso, é um espaço histórico maravilhoso. E a nossa cidade, com esse clima e localização, nós temos quase a 1.000 metros. Um poeta que teve em Conquista, que morreu em função de uma surra, que tinha a briga dos meleiros e peduros, e ele era de um lado, então, geralmente tinha esse negócio de um acabar agredindo o outro, matando o outro. Mas antes ele escreveu do cimo do Morro do Tromba. Ali você sai de Panagé, ali nos 12, entre a fazenda de Elomar e outras fazendas, tem esse cimo do Morro do Tromba, que parece uma tromba de um elefante. É o ponto mais alto da cidade, ultrapassa 1.000 metros, mas aqui na igreja, onde tem um marco ali, você chega quase a 1.000 metros, 900 e alguma coisa. Então, uma cidade extraordinária que eu já digo para vocês aqui, do fundo do coração, eu tive a oportunidade de ir para diversos lugares. Mas eu amo essa cidade. Eu passei um ano e pouco fora daqui, meu Deus do céu, quanta saudade. E eu passava voando aqui de Brasília para Salvador, rapaz, e eu olhava, meu Deus do céu, louco para voltar para essa terra querida. E Conquista tem alguns fatores importantes da sua história. Por exemplo, claro, 55, portanto, criando o Arraial da Conquista. Depois de 1840, que é a data marcante para a emancipação da cidade, e é a partir daí que a gente conta a quantidade de anos.
Depois nós chegamos com a BR-116 e a Bahia, Ilhéus Lapa, que não, a gente imagina que aquela estrada foi feita de Ilhéus para Conquista, não foi. É Ilhéus Lapa, mas obviamente passando por Conquista. A BR-116, por exemplo, que começou lá em 1920, de Fortaleza para a Feira de Santana, chegou aqui com pavimentação e foi inaugurada a pavimentação em 1963 com João Goulart, o então presidente da República. O prefeito era Pedral Sampaio, eles inauguraram a pavimentação aqui em Conquista, e João Goulart chegou aí, tem fotos aí, chegou aí ao Parque de Exposições Teopompo de Almeida, fez pronunciamento, teve uma movimentação grande na cidade. Então elas foram fundamentais. Conquista já pertenceu a Rio de Contas, Condeúba, Caetité, cidade de Minas Gerais, mas essas duas rodovias, como é importante a rodovia, né? Só dá um pouquinho de gás para mim aqui. Então, deu, portanto, essa grandeza da cidade e Conquista essa pujante. Então, o primeiro fato, João Gonçalves da Costa, depois 1755, 1840, a chegada das BRs fundamentais, e depois nós chegamos com o quê? Na década de 70, com o café, que foi um impulso muito grande. Como o empréstimo era subsidiado e com carência, eu não lembro se era 5, 10 anos de carência para você começar a pagar, e com juros subsidiados era um negócio. Muita gente, inclusive, tomou dinheiro e fez casa nova, comprou carro novo, fez viagens. Uma loucura, mas o café representou, porque o café é socializante, né? Ele é socializante porque você precisa do catador, você precisa de quem faz a muda, você precisa de quem dirige o trator, você precisa de quem vende óleo diesel, você precisa fazer a secagem, você precisa de comprar o saco, você precisa de sacá-lo, você precisa armazená-lo, enfim, você precisa de mão de obra pra caramba. Eu digo muito, por exemplo, uma fazenda de gado, por exemplo, 1, 2, a depender do tamanho da fazenda, um só vaqueiro toma conta da fazenda. O café não, o café ele é socializante, é um negócio extraordinário, a cultura do café. Então, na década de 70, com o financiamento do Banco do Brasil, a cidade tomou um rumo, era o prefeito de Conquista, Jadiel Matos, que ficou até 76, e a partir de 76, Raul Ferraz até 82. O café foi outra coisa. Aí nós chegamos na década de 80, com a chegada da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, inaugurada por então governador Antônio Carlos Magalhães. Foi um pujante, porque aí você veio com cursinhos, você vem com escolas particulares, e as pessoas no entorno de Conquista compraram casas, apartamentos na época não, mas mais casas, para trazer os filhos para estudarem na cidade, as filhas para estudarem na cidade. Então aí é o período da educação, que é um fenômeno marcante para a Conquista. Aí você vem para a década de 90 com a saúde, a pujante revolução na saúde e Conquista, não só pelo poder público, mas principalmente pela iniciativa privada, com bons hospitais, com equipamentos importantes, como tem aí hoje a Cicatriclin, que tem que tem aí aquela máquina, vai passando, de vez em quando você bate um branco, né? Que você chega nessa máquina e você concentra o oxigênio, que dá uma recuperação mais rápida de feridas, por exemplo, né? Então essa máquina você pode chamar de alta complexidade, que é média e alta complexidade, que você foi evoluindo nos hospitais, nas clínicas de Conquista, com grandes profissionais chegando. Então há uma revolução na saúde, e também você junta com tudo esse equipamento, e aí a cidade tem essa pujança extraordinária. Mas tem um outro fator grandioso nisso, é o comércio de Conquista. O comércio de Conquista é de uma grandeza extraordinária, pujante, dinâmico, sendo uma das maiores do interior da Bahia e do Nordeste desse país, destacando-se pela diversidade. Quantas lojas a gente tem? Eu falo que a gente precisa melhorar da loja para fora, mas da loja para dentro nós temos grandes lojas aqui na cidade, né? Então, com forte presença no varejo, incluindo grandes shoppings. Nós temos 2 grandiosos, que é o Shopping Conquista Sul, já está sedimentado, né? Que eles dizem que o shopping ele precisa de lojas âncoras e lojas satélites, e você vai montando uma estrutura
e que depois de 5 natais ou 5 anos, ele consegue se estabelecer, e já aconteceu isso com o Shopping Conquista Sul, e o outro que já se estabeleceu também, já está em uma estrutura já grandiosa, que é o Shopping Boulevard, que tem a expectativa, inclusive, daqueles prédios construindo no entorno do shopping. Nosso querido Marcos Andrade, empreendimentos, de Marcos Andrade Empreendimento, está fazendo ali um edifício de primeiro mundo. Já entrevistei ele aqui, de primeiro mundo, onde você tem o escritório e você tem a residência. Claro, um separado do outro. Você tem lugares para bons restaurantes, tem bons, enfim, para a área de convivência, em que a pessoa que trabalha e que mora ali não precisa sair de casa com carro, nada. Então a vida da pessoa facilita, e facilita muito, né? Então esses grandes investimentos aí. Nós temos esse centro regional que Conquista que é esse destaque regional, com mais de 2,5 milhões de pessoas que vêm à nossa cidade para fazer compras. É fundamental entendermos isso. Nós temos a indústria, que eu cobro direto aqui, que o estado da Bahia precisa ampliar o tamanho do terreno da indústria de Conquista. Segundo o ex-presidente, o nosso Cabral, né, Toninho Cabral, me disse: Deusdete, nós temos empresas que querem vir para Conquista, não tem um terreno. Então a gente precisa de urgente fazer a desapropriação ali para aumentar o centro industrial dos Imborés, para que possamos ter mais indústrias. E aí eu estou falando tudo isso, dessa grandeza extraordinária de Conquista, mas eu estou muito preocupado. E aqui não vai crítica a ninguém, absolutamente. O que eu estou falando aqui é que nós precisamos pensar nisso com a maior brevidade possível. Eu não viajei, eu fiquei em Conquista, e eu tive andando pelo comércio, mesmo antes do Natal. A quantidade de gente diminuiu, e Anne, ela muito sincera, ela me deu uma sapatada ao vivo direto a 9 de novembro. Eu falei, como é que tá vazio. Anne não tem duas caras, ela tem um, né, Anne? E Anne ao vivo da Praça 9 de novembro. É por isso que é importante o rádio, da sua imediatidade da notícia. E Anne observando aquilo, ela observou, e eu também. E eu quero chamar a atenção, prefeita Sheila Lemos, atenção, presidente da CDL, atenção, Câmara de Vereadores, deputados e quem mais interessar por essa cidade, a imprensa em si. Nós precisamos urgentemente sentar para discutir o comércio de Conquista no seu centro comercial. Olha, aqui não vai nenhuma discussão sobre isso. Quando o ex-prefeito Wesley começou a eliminar o estacionamento ali naquela avenida que passa em frente ao fórum, você sabe o nome, Cícero, ali? Aquela que passa em frente ao fórum? Não lembra? E a Siqueira Campos também, de tirar os estacionamentos. Você passa na Siqueira Campos, por exemplo, é um cemitério de lojas fechadas. Desculpe o termo. Aluga, vende, aluga. Não é verdade? Ali do outro lado onde aquela avenida que passa em frente ao fórum, que sai do fundo do Banco Brasil e vai até a Pracinha do Gil, até o final ali, também tiraram os estacionamentos. Não estou questionando se devia ou não. Nós não estamos entrando nesse fato. Mas é importante porque as lojas também fecharam. Há uma decadência já do comércio central de Vitória da Conquista. O que é que está acontecendo? O que é que nós deveremos fazer? Aí eu chamaria, ao invés da Câmara ficar realizando aquela sessão especial para agradar uma pessoa só, 23 vezes, 30 vezes, aquela bestajada, imbecilidade que me dá um ódio, que a Câmara de Vereadores tem que ser maior, e o presidente Ivan tem feito isso, do crescimento da relação institucional com os poderes do Estado e do governo federal, mas tem que moralizar também a Câmara. Dizer que essa Câmara aqui não é para bestajada, não é para molequeira, ser vergonhice, isso aqui é sério. E aí está um debate importante. Atenção, deputado Valdenor Pereira Filho, deputado Fabrício Falcão, deputado José Raimundo Fontes. O deputado José Raimundo Fontes tem mais informações, inclusive, porque ele foi prefeito de Conquista por mais de uma vez. O ex-prefeito Guilherme Menezes, independente de cor partidária, né? Independente de cor partidária,
independente de matizes, nós temos que reunir para defender a conquista. O que é que nós deveremos fazer no centro comercial de Conquista? Nós estamos começando a decadência e a olho nu nós estamos vendo isso. Por que nós estamos percebendo e as autoridades não? Por exemplo, você pegou ali um shopping popular que todo dia tem um saindo de lá. Eu não sei como é, nós planejamos mal aquilo ali, não é? Nós fizemos alguma coisa errada ali. Tem um outro fator interessante. Eu estava até conversando hoje de manhã com o vereador Luiz Carlos Dudé, falando da UF6, por exemplo. Virou um comércio lá. É natural que aconteça isso. Virou uma cidade ali, porque tem o Renato Magalhães, tem tantos bairros ali no entorno. E lá você tem o seu comércio próprio, você tem seu supermercado, você tem sua farmácia, você tem sua lotérica, você tem... Enfim, então as pessoas só vêm aqui no comércio se for alguma coisa que não tem lá. Você vai na UB5 também, Vila Serrana, por aquela região ali toda, não é? Aquele ali na série da Barra Shopping já está começando também a ter sua estrutura ali. E nós estamos... Atenção, CDL! Eu vou chamar a atenção do seu presidente. Não adianta fazer a entrevistazinha ali, outra lá, não. Pense essa cidade com a grandeza que ela merece. E eu gostaria muito que a prefeita Sheila Lemos, que inclusive sua família é comerciante, seu Zé, grande seu Zé, né? Seus primos, seus parentes, seus tios, Dona Irma, sempre fizeram, portanto, ali, participaram do comércio e ainda tem lojas até hoje. Dona prefeita Sheila, a senhora como a maior autoridade do município, autoridade política, tente reunir essa sociedade para discutir com a grandeza que a cidade merece, chamando todos os deputados e os pré-candidatos aí, quem for, vereadores, pessoas que pensam, economistas, que pensam essa cidade. Olha, aconteceu em Salvador, Baixa dos Sapateiros, Avenida 7, né? Ali, Sete Portas, faliram com o comércio ali, praticamente. Estão tentando lá dar uma renovada, estão tentando fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa com o comércio e conquista. Porque só na Siqueira Campos já dá uma tremedeira na gente, quando vê aluga, vende, aluga. Um negócio espantoso. Prefeita Sheila, e aí eu fico esperando, inclusive, a mensagem de vocês, da prefeitura. Olha, Deus, então vamos tentar fazer isso, vamos juntar a imprensa toda, vamos juntar, portanto, as cabeças pensantes, o mundo político, que é necessário e fundamental, para percebermos o que é que nós devemos fazer com o centro comercial. Gente, vamos pensar nisso com a grandeza que isso merece? Vamos? Toca o barco.